que eu vou votar no meu filho? Porque é meu filho? Sim, primeiramente porque é meu filho, porque 1 Timóteo, capítulo número 5, vem falando justamente sobre isso, que a gente que não cuida da própria família é pior do que o infiel. E segundo, porque eu sempre cobrei dos meus filhos, Stephanie, Diana e Júnior, um respeito aos animais, um respeito ao ser humano. Nós tínhamos uma igreja que tinha pessoas que não dizimavam, porque às vezes chegava lá e tinha homossexuais na igreja e as pessoas achavam que eu tinha que mudar a pregação e eu não mudava. Por quê? Porque eu orei, jejuei em casa e Deus me dava a palavra. E a palavra que Deus me dava, eu pregava. Prego só o que Deus quer o tempo todo. Sou conhecida como pastora braba. Tá errado, tá certo, né? Então eu não mudo Bíblia para agradar ninguém. Criei meus filhos sempre falando. Tem uma passagem na Bíblia, eu não me recordo agora, onde Deus fala assim, que Deus não tem o culpado por inocente. Então eu sempre falei, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Sempre criei. Então eu ensinei aos meus filhos, Júnior, Stephanie e Diana. E agora, a minha filha Joana, que engravidamos e geramos agora, a ter respeito pelos animais, a ter respeito pelas pessoas, mas acima de tudo, valores cristãos. O que são valores cristãos? Lá nos 10 mandamentos em Êxodo, Deus fala que não é para matar. E quando Deus fala que não é para matar, não é para matar o ser humano, não é para matar os animais. Então eu sempre ensinei os valores cristãos para os meus filhos, que não é para matar. Lá fala que não é para roubar, lá fala que não é para trair, lá fala, quando você lê a Bíblia, você tem um entendimento de que não é para mentir, que não é para roubar, que não é para trair, que não é para enganar. Então eu ensinei meus filhos esses valores e Joana está chegando agora na nossa vida e é esses valores que eu vou ensinar para Joana. Já falei para minha família, né? Porque se minha família não respeitar a Joana como respeita a Diana, Stephanie e Júnior, para mim é parente. Amigo para mim, que for meu amigo, vai respeitar a Joana como minha filha e com o mesmo carinho, com o mesmo respeito. Então eu vejo até Deus selecionando muito isso aí. Então esses são os valores da Bíblia. Eu já li a Bíblia diversas vezes e quando você começa a entender que os valores de Deus são melhores, você vai votar em alguém que acredita nos valores de Deus. Então não adianta eu pegar e votar numa pessoa que amanhã ela vai dizer que eu posso fazer sexo com o meu cachorro e que ninguém pode defender o meu cachorro. Então eu vou votar no meu filho, porque se amanhã vierem com uma lei dizendo que um cara de 40 anos pode namorar uma menina de 9 anos, tá tudo certo, o meu filho vai votar contra. Por quê? Porque dentro dele tem valores cristãos. Se alguém dizer que, vamos liberar, porque tem uma lei para liberar isso, que pessoas possam fazer sexo com seus animais, ninguém pode se meter, né? Então as pessoas, elas burramente, me perdoem, porque Deus fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento do que é certo, conhecimento do que é errado, conhecimento do que está sendo feito. Eu tenho um vídeo que eu acho que está no YouTube, é assim, o que está sendo feito para destruir a família. Esse vídeo, ele tem mais de 8 anos, meu filho está se candidatando a vereador agora. Vou votar no meu filho, porque eu implantei o que é certo, o que é errado. Eu eduquei meus filhos, eu sempre fui uma mãe muito presente. Família, para mim, sempre é prioridade. Aprendi com o Espírito Santo de Deus que primeiro é Deus acima de todas as coisas. Depois vem a família, depois vem ministério, cargo dentro da igreja. Então, tem muito cristão que inverte obra com amor a Deus. Amor a Deus não existe se eu não colocar a minha família como prioridade. Eu cobro até hoje, meu filho está com 33 anos, mas eu continuo, meu filho é assim, é assado. E junto com ele tem pastores, meu filho está com um grupo de pastores o apoiando muito grande, que acreditam nos valores cristãos. O valor cristão. Deus não é religião, Deus é respeito, Deus é investimento em pessoas. Precisamos trazer os valores de Deus para dentro. Pastora Márcia, mas Deus não se envolve de política.
Veja, ia haver uma fome lá no Egito. Essa fome ela ia vir. Independente de qualquer coisa, essa fome ia vir. Por que ela ia vir, pastora Márcia? Porque Adão e Eva pecou lá, o pecado entrou, a morte entrou, a fome entrou, tudo entrou. Por causa do nosso pecado, por causa dos nossos erros, coisas acontecem e vão continuar acontecendo ruins. Então viria 7 anos de fome por causa do nosso pecado. Aí o que Deus faz? Deus cria pela primeira e única vez na história um cargo no Egito. Lá no Egito era Faraó. Faraó seria o quê? O presidente do Egito, presidente da República do Egito. Não existia vereadores, não existia governadores, existia o presidente da República, que seria o Faraó. Entendeu, né? A ligação que eu estou fazendo para bom entendimento. E quando o Faraó morria, o seu filho, independente de ter 8, 9 anos, ele assumia esse cargo. Então, era assim. Aí Deus cria pela primeira vez na história, criação de Deus, o cargo de governador. Por quê? Porque Deus queria estabelecer um governo justo, porque viriam 7 anos de fome. E Deus não queria que o povo morresse de fome. Aí Deus estabelece o cargo de governador no Egito pela primeira vez e única vez na história, para que José estivesse no Egito com o pensamento, um homem com pensamento ligado ao pensamento de Deus, está agora ligado ao querer de Deus. Como é que eu vou fazer para o povo não morrer de fome? Então essa ligação que um homem de Deus com Deus fez, que durante 7 anos de fome ninguém morresse de fome, não só o Egito, mas todos ao redor. Então quando eu tenho um homem de Deus dentro do querer de Deus, dentro da política, eu trago para dentro da minha casa. Ah, não gosto de política, então também não gosto de escola, também não gosto de hospitais. Eu sou estudante de enfermagem, estou já terminando meus estágios, já estou aí para buscar o meu Corém. Minha família foi vítima de imperícia, negligência, imprudência durante todos esses anos, né? Já falei para o meu filho, eu vou mostrar para você coisas que precisam ser feitas. Estou com uma pessoa aí da área de saúde mental. Deus tem me sinalizado a necessidade de crianças autistas, crianças especiais, coisas que precisam ser feitas. Então nós que somos ligados nisso, a gente vai vendo, pô, peraí, já senti na pele, já senti no lombo. Precisamos de pessoas que sabem qual é a dor da fome, pessoas que lutem. Ai, pastora, depois que seu filho assumir, o mundo vai virar um mundo novo? Não vai. Sinto muito, mas não vai. É bíblico, está na Bíblia. Ninguém, está na Bíblia que só vai existir um governo. Depois você bota lá, governo, pastora Márcia Micunha, e você vai ver. Somente quando o governo de Cristo se estabelecer na terra, nós teremos um governo justo. O que nós podemos fazer ainda hoje é lutar. Lutar pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Ontem eu estava aqui na clínica da família e eu tenho aí um vídeo aí, palavra do dia, sobre conserto e obediência, né? E a gente da saúde, ela veio falando comigo, eu estava sentindo um mal-estar muito grande, gente, quando ela veio falar. Era nítido que ali estava perto de mim uma legião, eu sentia as forças saindo de mim, e ela falando um monte de besteira. Deus já tinha me sinalizado ela como uma serpente, falando mal da minha família, falando mal de mim por causa de Joana, né? E ali quando ela veio falar, Deus veio confirmando, porque ela veio falando de gente da minha família que eu nem sabia que ela conhecia, né? E ali eu me sentindo mal, ela usou uma frase assim, ela falou, tua casa tá parecendo uma creche, né? E a única coisa que eu consegui é falar para ela uma coisa que eu vou falar para você. A minha família é bênção, a minha família é um presente de Deus. E ali eu tomei coragem e forças para dizer para ela, não o que Deus tinha mostrado, porque Deus me mostrou ela como uma serpente muito grande, né? Serpente significa falsidade. Deus falava que se não houver conserto e intimidade com Deus, a palavra que Deus me deu tem a ver com conserto e intimidade com Deus, o negócio vai ficar estreito, mas isso é ela e Deus. Mas a palavra que eu deixo hoje é que a nossa família é bênção, é um presente de Deus. Satanás, legião, se levantando ou não, lute pela sua família, porque eu não luto
Uma vez veio um cara, me veio falar assim pra mim: poxa, pastora, não existe, não, ele nem me chama de pastora, poxa, irmã, não existe pastora. Eu não fiquei batendo boca com ele. Só que ele falou uma outra coisa, eu falei: cara, se eu já fui dentro da comunidade buscar o filho dos outros, imagina pelos meus. Se eu já luto pelos filhos dos outros, imagina com o meu. Deus me deu uma palavra que antes de tudo um turbilhão acontecer, Deus me deu uma palavra. Davi, ele matou uma ovelha para salvar uma ovelhinha. Davi, ele matou, perdão, é que eu estou olhando aqui o negócio. Davi matou um urso para salvar uma ovelhinha. Davi matou um leão para salvar uma ovelha. Não mexe com a minha família, não mexe com a minha filha, não mexe com a minha família, né? Ficou um pouquinho porque tem dias, eu estou olhando aqui o movimento aqui, e essa foi a palavra que Deus me deu. Eu achei que estava falando de Joana, já que muito preconceito tem que ser levantado. Eu achei que estava falando de Diana, já que Diana está doente. Mas depois eu entendi que o inferno estava se levantando, era contra mim. Deus estava me chamando de filha e falando que a minha família é a família de Deus. E é essa palavra que eu deixo para você. Lute pela sua família, porque você é filho de Deus e a sua família é a família de Deus. Beijo na alma.